Divisão celular, manutenção da vida. Como fabricamos células? Como mantemos e passamos as características genéticas hereditárias? Fazemos isso através do processo de divisão celular. E nos eucariontes, esses processos de divisão são chamados de meiose e mitose. Na mitose, uma célula dá origem a duas outras com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. É o tipo de divisão realizado quando há reprodução assexuada, ou seja, sem a participação dos gametas. E é o que ocorre no crescimento do organismo e também na regeneração de tecidos nos organismos pluricelulares, ou seja, organismos que possuem várias células. Já na meiose, uma célula dá origem a outras 4, cada uma delas com a metade do número de cromossomos da célula original. Os gametas, que são as células reprodutivas, na maioria dos casos são produzidas pelo processo da meiose. Para entender o que é o processo de divisão, devemos antes entender o processo que antecede a mitose, que se chama intérfase. Antigamente, se dizia que a interfase era um processo de repouso, uma vez que a célula não está se dividindo. Porém, essa é a fase mais longa do processo de divisão e esse preparo requer muito esforço da célula. Na interfase são definidas 3 fases, G1, S e G2. Durante a etapa chamada G1, não há atividade relacionada com o processo de divisão celular. A letra G deriva da palavra inglesa gap, que significa intervalo. Nessa fase, cada cromossomo contém uma só molécula de DNA, falando-se em uma só cromátide e um estrangulamento ou constrição, que se chama centrômero. Na fase chamada S, irá ocorrer a duplicação do material genético, ou seja, o cromossomo passa a ter 2 braços. A letra S deriva da palavra síntese, que no caso é do DNA. Cada cromossomo passa a ter 2 cromátides, que são chamadas de irmãs. Em G2, a síntese de DNA já se completou. É a fase que antecede as divisões, tanto da meiose quanto mitose. Quando a célula vai entrar em divisão, também ocorrem modificações no citoplasma. No final de G2, o par de centríolos também se duplica. Os centríolos é o que serão responsáveis por formar o fuso, uma espécie de varal onde os cromossomos ficarão presos. Veja essa figura da interfase. Mitose e célula animal. A mitose é um processo contínuo, porém, para sua melhor compreensão, ela foi dividida em 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Às vezes, nos perguntamos por que essas divisões acontecem. A resposta é muito simples: todos os dias morrem as células de nosso corpo, as da pele, por exemplo. E aí não podemos deixá-las faltar, então repomos essas células fabricando novas e assim por diante. Em uma doação também vamos repor essas células e fazemos isso através da mitose, para produzir células idênticas às que já tínhamos. Veja essa figura das fases da mitose em uma célula animal. Prófase. Pró quer dizer que vem antes. Essa é a primeira etapa ou fase da mitose. No início da prófase, cada cromossomo formado por 2 cromátides, irmãs unidas pelo centrômero. Esse começa a se condensar, tornando-se individualizado e visível ao microscópio. Nesta fase, os nucléolos vão se tornando menos evidentes, até desaparecerem. No citoplasma, cada centro celular organiza seu próprio arranjo radial de microtúbulos, dando ao conjunto um aspecto de estrela, denominado áster. Aos poucos, as fibras crescem, determinando o afastamento dos centros celulares, indo cada um para os polos da célula. A prófase termina com o rompimento da carioteca e o cromossomo um pouco mais espirolado.
Metáfase. Na metáfase já não existe limite físico entre o citoplasma e o material nuclear. Agora, os cromossomos irão se prender às fibras do fuso, no meio da célula, e essa fase é a de melhor visualização, uma vez que os cromossomos atingiram o grau máximo de espiralização e estão no meio da célula formando a placa equatorial. Anáfase. A anáfase inicia-se com a separação dos centrômeros, permitindo a separação completa das duas cromátides irmãs de cada cromossomo, cada qual irá migrar para os polos extremos da célula e cada polo da célula recebe o mesmo material cromossômico, pois cada par de cromossomo possui a mesma informação genética. Lembre-se que esses pares são resultantes da duplicação do DNA da célula inicial. Telófase, última fase da mitose. Os cromossomos agora irão desespirilar. As fibras da fusão irão desaparecer. A carioteca e o núcleo irão se refazer. Esses núcleos apresentam-se o mesmo aspecto do núcleo interfásico. Completa-se então a divisão celular com a divisão do citoplasma, também chamado de citocinese. Nas células animais, essa divisão ocorre de fora para dentro e é chamada de centrípeta. Isso é possível graças à flexibilidade da membrana plasmática. Lembre-se que isso ocorre com 46 cromossomos em cada célula. Mitose em célula vegetal. A mitose nos vegetais também ocorre, porém com algumas diferenças em relação aos animais. As fases são as mesmas em ambas. Como os vegetais não possuem centríolo, a mitose é chamada de acêntrica. Como consequência, não há formação de fibras no áster, sendo chamada de anastral. E a citocinese é chamada de centrífuga, pois ocorre de dentro para fora, uma vez que os vegetais possuem uma estrutura chamada de parede celular que oferece grande resistência a essa divisão. A meiose é um processo de extrema importância para os seres vivos, pois permite produzir os gametas que serão utilizados na reprodução. Ela também irá garantir a variabilidade genética dos indivíduos durante o crossing over, ou seja, a troca que irá formar gametas diferentes. Já entendi!